E aí, galera, vamos lá. 7º ano, página 116, ok? A gente vai lá na página 116, nós vamos colocar os itens como verdadeiros ou falsos na questão 2. Tá assim, ó. Letra A. Na Idade Média, a lógica do conhecimento era teocêntrica. Já no Renascimento, as explicações eram centradas na figura humana, sendo essa a base da lógica antropocêntrica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Coloca aí. B. Ao contrário do que se afirmava na Idade Média, no Renascimento, o homem passou a se apegar às explicações religiosas para entender o mundo e pautar seu cotidiano? Falso, é o contrário, não é? Ele vai começar a estudar agora e vai rechaçar, vai falar, cara, isso não faz sentido, beleza? C. No Renascimento, o humanismo valorizava as características e os potenciais humanos, retomando valores culturais gregos romanos. Verdadeiro. D. Antropocentrismo significa colocar o ser humano no centro das explicações sobre o mundo. Esse pensamento se opunha ao medieval por não justificar os fenômenos utilizando a religião, mas sim a ação humana. Verdadeiro também. Marca aí. 3. Observe as imagens e identifique quais as características renascentistas que elas representam. Primeiro a gente vai colocar aí que a valorização da cultura greco-romana tem uma influência da cultura greco-romana. Os artistas vão se espelhar muito em textos, enfim, o que foi deixado pelos gregos e os romanos e colocar isso na produção artística. A gente está falando aí na valorização dos corpos, né? A perfeição dos corpos. Se você for pegar as várias imagens, as várias pinturas que existem, esses corpos são colocados como perfeição, inclusive de anjos, representação de Deus, dos próprios discípulos, enfim, de pessoas religiosas aí, certo? A gente vai colocar aí os temas que são abordados também, que é a religião, certo? A religião, perdão, e a mitologia, tá? Coloca aí religião e mitologia. A questão invertida. Na arte renascentista, perspectiva e proporção eram muito relevantes. Além disso, valorizavam-se os temas religiosos e o corpo humano, ressaltando no último caso a beleza e a perfeição. Qual seria a pergunta para essa resposta? Vamos pensar um pouquinho aí. E aí? Laura, Lara, vamos pensar? Quais eram os principais valores renascentistas representados nas pinturas e esculturas? Quais eram os principais valores renascentistas representados nas pinturas e esculturas? Beleza? Massa! Vamos para a página 117. Vamos lá. 117, a gente tem a questão número 1, que é para elaborar um parágrafo com todas essas palavras aí. Renascimento, Idade Média, Trevas, Humanismo, Experiências, Pensadores, Arte, Grécia, Roma e Ideias. Então, vocês vão elaborar um parágrafo bem bacaninha aí com essas palavras e fazer de acordo com o que vocês entenderam a explicação. Então, vou só resumindo tudo que nós falamos. O período da Idade Moderna é uma transição da Idade Média para a Moderna, que vai se dar pelo Renascimento comercial que nós estudamos, o Renascimento cultural que estamos vendo agora. E a gente está falando aqui sobre experiências, sobre pensadores, sobre ideias que vão surgir, sobre características, como eu havia mencionado, valorização da cultura grego-romana, e aí a gente tem a arte como símbolo principal, a mitologia como símbolo principal, a Grécia, Roma. A gente está falando sobre a saída do homem das trevas, da ignorância para a luz da razão, por isso que a ciência vai ser tão importante. Aí, tá falando sobre renascimento. O renascimento é o novo, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, certo? Características que eu falei, valorização da cultura greco-romana, universalismo, individualismo, uso da razão, o antropocentrismo, que é importante, que é o homem ao centro de tudo, certo? O homem agora vai ser colocado como o principal e não é Deus. As coisas acontecem por uma ideia lógica. E aí temos os pensadores ou os artistas também, que a gente falou que é o Leonardo, o Michelangelo,
o Rafael Sanzio, o Sandro Botticelli, que vão ser os grandes iniciadores. A cidade que vai ser o centro artístico e cultural é Florença, tá? Vários artistas, perdão, vão sair exatamente dessa cidade aí, beleza? Temos a questão 2. Leia o trecho a seguir. Que obra de arte é o homem, tão nobre na razão, que infinita capacidade, em forma e movimento, tão expressivo e admirável, os atos tão angelicais, no discernimento um Deus, a beleza do mundo, um modelo para os animais. É um texto do William Shakespeare. Por que podemos afirmar que esse texto de Shakespeare é humanista? Porque o texto do William Shakespeare ressalta aí as qualidades humanas. A gente vai colocar aí, ó, que ele ressalta as qualidades humanas, colocando o ser humano, a pessoa, no mesmo patamar de um Deus. Tipo, não tem diferenciação entre Deus e ser humano, tá? Agora a gente tá falando desse patamar aqui, ó, todo mundo tá igual, beleza? 3. O que foi o mecenato? Explica a importância dessa prática para o Renascimento. O mecenato, como eu havia falado, ou os mecenas, vão ser um financiamento que vai existir, como, por exemplo, feito pelos burgueses, pelos comerciantes, pelos próprios reis, certo? Que faziam para as obras dos artistas, e essa prática, querendo ou não, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento da arte no período. Por que eles faziam isso? Primeiro que eles querem ter prestígio social, certo? Então, por exemplo, várias pessoas bancaram o Leonardo da Vinci. Apesar, para quem não sabe, Leonardo da Vinci é muito conhecido, aí as pessoas pensam, nossa, ele deve ter tido muitas pinturas feitas, né? Não, ele não teve muitas pinturas. Mais ou menos ele teve umas 26, 25 pinturas concluídas, porque ele era, tipo assim, muito imperativo. Ele começava uma coisa, mas ele não terminava. Ele tinha esse grande problema, ele era muito perfeccionista e detalhista, ele demorava. Por exemplo, Mona Lisa, ele demorou aqui uns 3, 4 anos para terminar e não entregou para a pessoa que pediu, viu? Foi encomendado, ele não conseguiu entregar. Então, as pessoas, esse tipo de prática ela vai ser importante para o desenvolvimento artístico, né? O período da época. Se a gente for pensar, o Vaticano, ele é a própria representação do que aconteceu dentro do Renascimento comercial e também dentro do Renascimento cultural, certo? Isso aí vai ser de extrema importância, beleza? 4. À exceção de uma, as alternativas a seguir apresentam, de modo certo, características do Renascimento. Então, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada, ele não quer a certa. Presta atenção no enunciado da questão. A letra A. O retorno aos valores do mundo clássico na literatura, na arte, na ciência e na filosofia é o correto, ele quer a errada. B. A valorização da experimentação como um dos caminhos para a investigação dos fenômenos da natureza? Tá certo também. A possibilidade de uma estreita relação entre os diferentes campos do conhecimento? Também tá certo. O fato de ter ocorrido com exclusividade nas cidades italianas? Tá errado. O Renascimento ele não vai ficar focado, por exemplo, na Europa ou só nas cidades italianas. O Renascimento ele vai se abranger, ele vai se espalhar em várias cidades, em vários países, tá bom? 5. Temos uma questão do Enem aí. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar o seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão do sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada por uma constante relação entre, e a gente vai marcar, qual que vocês marcariam? Muito bem, para quem falou ciências e arte, que é a letra B, ciências e arte. No final do medievo, já eram comuns os textos impressos, embora não tenham sido apenas Johannes Gutenberg o único a pesquisar uma forma de imprimir textos. A sua ideia de um tipo móvel de metal que podia juntar-se a outros para formar palavras, frases encadeadas em linhas ordenadas, foi o modelo que obteve maior sucesso em vista da sua eficiência e economia. A prensa móvel, a criação de Gutenberg, colaborou para o desenvolvimento de qual área? De que forma? A gente está falando aí sobre o desenvolvimento da imprensa, a reprodução de textos. Ela vai ajudar a reprodução de textos, que vai ser possível de uma maneira mais rápida e vai possibilitar alcançar o maior número de pessoas, certo? E, obviamente, está dentro do contexto do que a gente está falando do renascimento cultural. 7. Temos uma imagem aí.
Essa imagem é do Sandro Botticelli, tá? É uma pintura do Sandro Botticelli. Aponte duas características da pintura que permitem identificá-lo como movimento cultural conhecido como Renascimento. A gente está falando sobre o antropocentrismo, certo? Coloca aí antropocentrismo, que vai defender a valorização do homem, e o naturalismo, tá? Que valoriza a natureza. Antropocentrismo, valorização do homem, e naturalismo, que valoriza a natureza. B. Explique por que o Renascimento pode ser associado ao processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso eu já falei em outra questão, já falei no início do vídeo, que é o quê? A gente está falando sobre uma transformação, uma transição, novas ideias econômicas, novas ideias culturais e sociais também. Então, a gente está falando de uma mudança primordial, principalmente relacionada à questão do comércio, tá? Do comércio e da cultura, beleza? E aí, vocês só vão ler essa síntese e a gente termina o capítulo, tranquilo? Tô gostando muito de quem tá me marcando lá, tá fazendo os mapas mentais, certo? Então, continue fazendo os mapas mentais, beleza? E me marcando. A gente se vê na próxima, tá, senhores? Beijo, fiquem com Deus.